Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Este é o canal Wendel Oliveira, é um canal também de debate sobre futebol, um pouquinho de cultura, de educação também, mas meu trabalho no canal 2 a 1 permanece normalmente, tudo beleza, tudo legal. O canal Wendel Oliveira é um projeto em paralelo ao canal 2 a 1. Neste caso, nós vamos analisar hoje, neste vídeo, a questão do jogador por jogador. Os jogadores que atuaram pelo Bahia e alguns jogadores que também atuaram pelo Corinthians. Uma análise, um ponto de vista da atuação destes atletas. Vamos lá. No empate 0 a 0, Bahia e Corinthians, um jogo frio, morno, como nós falamos, o goleiro Matheus Teixeira foi importante em alguns lances, principalmente na cabeçada do Ramiro, aliás. Ramiro dá uma cabeçada, ele faz uma ponte, muito importante a participação do Matheus Teixeira, que não foi tão exigido assim, mas quando necessitou do trabalho do Matheus Teixeira, ele esteve lá presente. Este foi um dos lances importantes do Matheus Teixeira na partida contra o Corinthians, goleiro seguro. Vamos para o Renan Guedes. Renan Guedes foi a peça importante neste jogo, porque ele salvou o gol que seria do Corinthians, o gol do Jô. Uma jogada muito bem tramada. O Corinthians, no segundo tempo, começou a fazer inversões de jogadas. O Bahia jogando numa linha de 4, tinha os laterais soltos do Corinthians, né? Eles avançam. E num cruzamento, a bola passa de um lado para o outro, passou por toda a zaga do Bahia, pelo Matheus Teixeira. Quando o Jô foi fazer o faz me abraça, eis que surge o Renan Guedes e tira o doce da boca da criança. Foi muito importante a participação do Renan Guedes nesse jogo contra o Corinthians. Talvez se ele não tivesse essa percepção, a leitura do que estava acontecendo no jogo e não acompanhasse, era muito provável que o Corinthians poderia abrir o placar. Então, Renan Guedes, ligadinho, foi muito importante nesse jogo. Germán Conte e o Juninho muito seguros na zaga. É uma boa zaga, o Bahia está muito tranquilo com relação a isso. Matheus Bahia também fez uma partida segura, mas ainda joga isolado quando o Bahia tem uma proposta de jogar no ataque, né? Quando a bola do Bahia vai para o ataque, do lado esquerdo, ele ainda está isolado. Se você perceber em algumas imagens, o Renan Guedes já tem assistência do Rossi, do próprio Tassiano. O Matheus Bahia isolado quando joga no ataque. Daniel, Patrick de Luca e Tassiano. Aí que está o ponto da letargia do Bahia, da lentidão, da falta de intensidade, do passe mais arrastado, do passe mais lento. É o meio de campo. Eu sempre venho falando isso. O meio de campo do Esquadrão precisa ser mais intenso, precisa ser mais veloz, fazer a leitura correta do jogo para tomar decisões corretas, acelerar o passe, principalmente quando estiver ali a 10 metros, 5 metros da meia-lua da grande área. Também se movimentar bastante para receber a bola. Então, o meio de campo do Esquadrão com Daniel, Patrick de Luca e Tassiano é um meio de campo que, a meu ver, é mediano. Então, por isso que o Bahia muitas vezes vai ter jogos que oscila. Um jogo acelerado e outro jogo mais lento. O meio de campo do Bahia precisa, sim, encorpar e, principalmente, dar mais intensidade e velocidade ao jogo. Na minha opinião, o meio de campo é o coração do time de futebol, tanto para se defender quanto para atacar. Mas não são jogadores ruins. Daniel, Patrick de Luca e Tassiano precisam acelerar o jogo, dar mais dinâmica ao jogo, movimentar-se bastante para criar oportunidades para o ataque do Esquadrão. E aí vem o Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Rodriguinho, a gente sabe que do lado esquerdo ele recua mais, fica um pouco mais afastado. É uma função tática que ele está cumprindo. Quando o Bahia faz 2 linhas de 4, ele entra nessa linha de 4. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, o Bahia chegou a fazer uma linha de 5, trazendo o Rossi também, deixando o Gilberto isolado. Então o Rodriguinho, taticamente, estava funcionando. No entanto, no processo de criação, aí sim, a gente esperava um pouco mais do Rodriguinho na partida, embora ele tenha feito alguns lances de drible. É um jogador muito inteligente, sempre vai acontecer isso mesmo, mas faltou um pouco mais de também dinâmica do Rodriguinho nessa partida, não somente da questão ali do Tassiano e do Daniel, mas do Rodriguinho também, por ser muito inteligente e um bom jogador. Hoje, no jogo contra o Corinthians, faltou um pouco mais de intensidade. O Rossi, na minha opinião, é um jogador de muita raça, de muita vontade. É um jogador veloz, mas na minha opinião ele se movimenta muito pouco. A movimentação do Rossi no jogo contra o Corinthians ficou fácil no encaixe da marcação, que o Corinthians fez muito bem hoje. Uma das virtudes do Corinthians foi marcar muito bem o Bahia quando ele estava próximo da área.
é o Silvinho, é um treinador que passou muito tempo na Europa. Se a gente está acompanhando a Eurocopa agora, alguma formação está muito ligada ao que ele viu na Europa. E hoje, no jogo contra o Bahia, ele marcou muito bem. Outro detalhe, o Gilberto precisa que a bola chegue nele, né? Quando você vê o centroavante Gilberto saindo toda hora da área para ir buscar a bola, tentar armar, algo ali no meio de campo deveria acontecer e não aconteceu. Porque o Gilberto é finalizador, é o homem que vai botar a bola para dentro. Então, quando ele sai muito, é sinal que o meio de campo do Bahia precisa trabalhar mais. Agora, é evidente que ele tem esta característica de sair da área. Mas quando ele sai em exagero, aí o meio de campo precisa funcionar. Porque muitas vezes o Gilberto sai para abrir espaço para um outro, um Rodriguinho no caso. Mas hoje, definitivamente, ele saía justamente para poder encontrar mais a bola, estar mais próximo do jogo, se aproximar mais dos jogadores para tentar trocar uma tabela, mas isso não acontecia. Havia uma lentidão muito grande na equipe do Bahia hoje, que foi a principal característica do jogo, foi a lentidão do Bahia, já que o Corinthians é uma equipe muito fechada e o Bahia precisava de intensidade para tirar o Corinthians da zona de conforto. Meus amigos, os jogadores do Corinthians, o Jô, centroavante muito lento, o Jô já está em um processo de finalização da carreira. Acredito que o gol que ele perdeu hoje, que o Renan Guedes tirou, se fosse um centroavante mais veloz, talvez poderia tocar na bola ou prensar ali com o Renan Guedes. Ele de fato está muito lento. Matheus Vital, um dos melhores jogadores do Corinthians, no entanto, a defesa do Bahia encaixou nele. No início, ele conseguia se desvencilhar porque ele tem uma jogadinha. Ele joga aberto, mas quebra muito para dentro. E como ele estava do lado esquerdo, ele bate com a perna direita, né? Tentando pegar o goleiro no canto oposto. Mas aí ele foi rapidinho, ele fez 2 jogadas, mas logo depois o Renan Guedes encaixou nele, o próprio Daniel, o Tassiano. Quem caía ali do lado do Matheus Vital percebeu que ele é um jogador que tem essa jogada e acabou sendo anulado com facilidade, né? O Gabriel, o Rony e o Ramiro é mais presente no ataque, mas esses 3 jogadores, Gabriel, o Rony e o Ramiro, são jogadores medianos demais também. Um dos problemas do Corinthians é o ataque e, com certeza, jogadores medianos não vão trazer alegrias para o torcedor do Corinthians. Cantilho, jogador escolhido pela TV, né, a TV aberta, a Globo, como o melhor jogador, os comentaristas, de fato, eu vi o Cantilho mais operário, mais tático, não um jogador vistoso, né? Ele é um jogador que marca bem e que passa bem a bola. Na opinião dos comentaristas, ele foi o melhor jogador da partida. Não vi, eu acho que nenhum jogador se destacou hoje, um jogo 0-0, muito frio, muito insosso. Nenhum jogador hoje se destacou. Um detalhe que chama a atenção do Corinthians são os seus laterais, o Fagner e o Fábio Santos. São muito habilidosos, muito mais habilidosos do que o meio de campo do Corinthians. Eles são jogadores de meio de campo nas laterais, né? Trazendo um pouquinho desta ideia. No primeiro tempo eles não foram bem utilizados, mas no segundo tempo, no retorno, o Silvinho utilizou muito bem o Fábio Santos e o Fagner. De que forma? Tentando produzir as armações a partir deles. E eles faziam inversões de jogadas constantemente, invertendo de um lado para o outro, e o Bahia teve dificuldade aí. O Corinthians melhorou no segundo tempo porque o Fagner e o Fábio Santos entraram no jogo. E fazendo as inversões numa linha de 4 do Bahia, sempre ou o Fagner ou o Ramiro do lado direito, ou o Matheus Vital ou o próprio Fábio Santos do lado esquerdo, estavam mais soltos, mais livres, porque a linha de 4 do Bahia vinha compactada. Isso fez com que o Bahia tivesse que alargar um pouco mais a sua linha para poder jogar e encarar os jogadores de ataque do Corinthians, que o Bahia teve sucesso, até porque os jogadores, volto a repetir, são muito medianos os jogadores do Corinthians no ataque, tá bom? A defesa é muito bem montada. Gil e o João Vitor trabalharam bem ali na defesa, fechando os espaços por dentro. O Fábio Santos e o Fagner também. O Ramiro voltava mais o Matheus Vital para dar o primeiro combate. Esta defesa do Corinthians com a linha de 5, depois uma linha de 4 e uma linha de 1 com o Jô, era muito difícil passar por ali. Somente com muita intensidade, troca de passes com velocidade, triangulações e variação de jogada é que poderia o Bahia abrir o placar hoje. Fora isso, estava muito difícil, muito bem montado a defesa do Corinthians, mas veio para empatar na Arena Pituaçu com certeza, tá bom? As proposições de ataque do Corinthians eram muito simplórias e facilmente o Bahia conseguia, salvo algumas situações que foram poucas, de anulação. O goleiro Cássio foi peça importante, fez a defesa no chute do Tony Anderson, que entrou na partida. O Tony Anderson bateu de perna esquerda, ele estava ligado,
defendeu muito bem, é um jogador muito seguro, o goleiro Cássio do Corinthians, e também não teve tanto trabalho assim, já que tanto o Bahia quanto o Corinthians não tiveram tantas ações ofensivas para incomodar os seus goleiros. Meus amigos, está aí a análise de jogador por jogador. Dado Cavalcante, alguns da torcida reclamam pela demora, acho que não. O jogo hoje depende do contexto, o jogo hoje estava muito frágil, muito ruim. O Corinthians também não tinha muita proposta de jogo. Ele tentou colocar alguns jogadores ali, entrou o Tony Anderson, entrou o Michael Douglas, entrou o Oscar Ruiz, entrou o Jonas também. Eles fizeram o jogo deles, nada a destacar. O Tony Anderson teve uma oportunidade criada, inclusive, pelo Oscar Ruiz, né, que deu passe para ele, mas ele não conseguiu fazer o gol. Do lado do Silvinho, se mostra um técnico que está armando o time do Corinthians a partir da defesa. Está muito bem montada a defesa do Corinthians, e para você justamente quebrar essa defesa, você vai ter que trocar passes com mais rapidez, com mais agilidade, e principalmente quando chegar a bola no atacante, ele ser bem preciso para passar pelo goleiro Cássio também, que é um goleiro de qualidade. Meus amigos, muito obrigado. Esse é o canal Wendel Oliveira, né? Está começando agora, este é o primeiro vídeo, inclusive, mas deixar novamente o aviso, sigo normalmente no canal 2A1. Aqui é um projeto diferente para a gente poder aí trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Forte abraço.